Boa tarde, estamos na casa do engenheiro António Manuel Lemos Santos, nasceu em Ceia, mas cedo se radicou aqui em Manteigas, fez aqui a escola primária e depois foi para Lisboa fazer os seus estudos e em 1972 regressou a Manteigas, tendo sido administrador da empresa Saltavo, empresa têxtil, e viveu intensamente, digamos assim, o 25 de Abril aqui em Manteigas. E vamos ouvir a experiência dele, o que é que de importante mais marcou a vida dele nessa época. Sim, senhor, foi, portanto, 2 anos antes do 25 de Abril, praticamente, que passei a residir em permanência em Manteigas. E foi aí que realmente vivi o 25 de Abril com muita intensidade, direi mesmo. Eu estava nessa altura como funcionário da empresa têxtil mais importante de Manteigas, a Saltavo, enfim, a direção de produção na altura, era engenheiro, quando tive a notícia que realmente em Lisboa algo se passava. Haveria uma revolução. Algo surpreendido, naturalmente, como toda a gente, ou como muita gente, pelo menos, recebo um telefonema de Manteigas da parte do administrador e do maior acionista da Saltavo a dar-me conta, com preocupação, dessa revolução. Julgo bem que, na altura, esse principal acionista e administrador era o Sr. Francisco Esteves. E era também deputado à Assembleia Nacional, na altura. E com alguma preocupação, portanto, avisou-me do que estava a passar em Lisboa e queria que eu regressasse o mais rápido possível a Manteigas para, enfim, ver o que é que estava a passar e o que é que se iria passar. Regressei de imediato a Manteigas e verifiquei ao longo da viagem, etc., o que é que se passava em pormenor já, o que se estava a passar em Lisboa. Dei-me conta quando cheguei a Manteigas que havia realmente uma certa preocupação, não só dele, mas, enfim, dos destinos da empresa, e o que é que se iria passar, enfim, era um enigma, o que é que seria, o que é que iria acontecer. Pronto, enfim, as coisas acalmaram no dia subsequente e passado esse dia vou para Lisboa, onde tinha um curso de formação, exatamente em gestão de empresas, que tinha com muita antecedência contratado com uma empresa de formação, das especialidades, já nessa altura se fazia formação, pelo menos a este nível, e portanto, encaminhei-me para Lisboa. E aí tive, de facto, a oportunidade de acompanhar, de alguma forma, digamos, a evolução dos acontecimentos, do que estava a passar no 25 de Abril, as movimentações na rua, que se sentiam um pouco por todo o lado. Sei que vivi intensamente, digamos, toda essa movimentação. O curso, a tal formação era mais do que um dia e, portanto, fiquei mais 2 ou 3 dias em Lisboa e nessa altura, com um amigo meu, resolvemos à noite ir comemorar o 25 de Abril à casa de um terceiro que vivia na altura na Portela, que era, digamos, um bairro recente, que se tinha criado há pouco tempo, onde existia muita gente recém-formada e também militares da mesma idade, que teriam andado na mesma turma, digamos. Quando íamos entrar para o prédio desse terceiro amigo, demos conta que vinham 2 capitães de Abril, que estavam permanentemente nas televisões, não é? E facilmente os reconhecemos. E dirigimos-nos a eles para os felicitar e para lhes dar um abraço, que era a nossa intenção, quando de repente eles puxam dos revólveres e nos ameaçam com os mesmos. E nós
recuámos naturalmente e dissemos, estejam descansados, que apenas queríamos felicitá-los e congratular-nos com a vossa intervenção nos destinos da pátria. Foi curioso, foi um apontamento curioso que achei que devia constar também deste relato dos dias subsequentes ao 25 de Abril. Em Manteigas também, depois de regressado, naturalmente que o ambiente que estava criado, havia aqueles que estavam a favor do 25 de Abril e aqueles que estavam contra, como em todo lado, não? De qualquer modo, quando tive conhecimento que o senhor padre da freguesia de São Pedro, o senhor padre Tarrinha, tencionava organizar uma manifestação de romagem a Santa Combadão, achei que tinha que haver uma resposta em relação a essa situação. E, portanto, enfim, com aquelas extravagâncias da juventude, achei que devia reunir uns quantos para, em jeito de procissão, passarmos pela freguesia de São Pedro, naturalmente, e mostrar a nossa indignação pelo facto de haver quem quisesse fazer uma romagem a Santa Combadão naquela altura. É claro que não contávamos, era com a reação de tantos crentes e na altura, e de beatas, como se chamavam, que se manifestaram contra nós nessa dita procissão. Mais um facto que julgo de relevo em relação a esses dias. É claro que isso teve consequências, que eu naturalmente fui chamado à pedra, se assim se pode dizer, pelo Presidente do Conselho de Administração, que fez que fez expressamente menção de me chamar quando mais ninguém estaria presente e ter comigo uma conversa cara a cara, a saber o que é que se tinha passado concretamente. E nessa altura é que eu constatei a relação muito próxima e muito intensa que existia entre ele e o padre António Tarrinha, e que me motivava naturalmente as críticas que ele me fez em relação à minha atuação na administração. Enfim, são pormenores que ficam na memória para sempre, tal como existia a relação entre a Igreja Católica e o Estado Novo, o regime de então, como também fica para sempre a primeira reunião que tivemos em casa de um administrador também da empresa, mas que era da oposição e que, juntamente com os antifascistas do distrito, quiseram criar o Partido Socialista na Guarda. E então, claro, cada um deles reuniu em casa própria, naturalmente, os adeptos do 25 de Abril, e aí combinámos criar o núcleo do Partido Socialista em Manteigas. Foi um apontamento também muito interessante em relação às várias pessoas que integraram, digamos, esse núcleo, e que teve momentos de grande entusiasmo em relação às atividades que então achávamos que devíamos fazer em Manteigas. Lembro-me dos teatros, com a encenação de peças de teatro de Bertolt Brecht, por exemplo, que era algo que na altura, evidentemente, no meio rural como Manteigas, ninguém tinha ideia de quem era Bertolt Brecht,
Mas enfim, achámos que devíamos fazer peças desse tipo e que de alguma forma encheram o cinema à altura. E houve, a partir daí, se levantou a hipótese de substituir a Câmara Municipal de Manteigas, que era presidida por um terceiro administrador da empresa, o Sr. Adelino Esteves, e que se levantou aí a hipótese de substituição dos responsáveis da Câmara Municipal. São apontamentos que ficam dessa altura e depois sempre conduzidos naturalmente pelo Sr. José Rabassa, que era ele quem tinha os contactos e as ligações com os antifascistas do distrito. Se integramos várias manifestações que ocorreram na altura, nomeadamente em resposta até às ações da quinta Divisão, assim se chamava, do movimento das Forças Armadas, que vieram a Manteigas fazer a sua ação de formação, que na altura se chamava, e que o Partido Socialista aí já soube responder a algumas das questões por aí levantadas, embora tendo aderido, naturalmente, mas soube responder também a questões que se colocavam já com um certo temor em relação ao caminho da liberdade e da democracia. Felizmente foi tudo concretizado e decorreram todos estes 50 anos